Boa noite, irmãos, e a todos que nos assistem nesta noite. Quero iniciar dando um parabéns para as nossas mães. Hoje foi comemorado o Dia das Mães e rogamos que Deus conceda as mais ricas bênçãos na vida de cada uma das nossas mães e nós louvamos ao Senhor pela vida de cada uma delas. Quero convidar os irmãos a abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 até o versículo 11. Muito bem. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar, e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Vamos adorar o Senhor. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nosso amado Deus, nosso amado Pai, queremos nesta noite adorar o Senhor e te louvar. O Senhor é o nosso Deus e nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor esteja nos abençoando, cada um em nosso lar. Pedimos pelo nosso país, que tem passado por esta pandemia, e por todo o mundo, ó Pai, que o Senhor esteja
ó Deus, socorrendo o necessitado, que o Senhor esteja cuidando dos enfermos e que cada pessoa, Deus, possa, nesse momento tão difícil, olhar para o Senhor, confiar no Senhor Jesus Cristo. Nós colocamos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai, e temos a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas. A nossa confiança, ó Pai, está no Senhor. Pedimos também que o Senhor fale a cada coração nesse momento, que a Tua palavra possa ser uma grande bênção, nos trazendo conforto, nos trazendo paz e salvação na vida daquele que nos assiste, mas que ainda não tem certeza da sua salvação. Queremos também agradecer pelas nossas mães, nesse dia especial, que tem sido uma grande bênção para nós. Nós rogamos as suas bênçãos mais ricas e especiais na vida de cada uma delas. Pai, nós te louvamos, agradecemos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz, com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, e apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar aos céus, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Shalom, queridos irmãos da Igreja Batista Nova Vida. Eu sou o pastor Alexandre, seu missionário entre o povo judeu, juntamente com a minha família, a minha esposa, a irmã Jane, e os nossos filhos Nicolas e Gabriel. Nessa época de celebração da igreja, eu gostaria de trazer uma mensagem ao coração dos irmãos, esperando que essa possa edificá-los,
encorajá-los e animá-los a continuar fazendo e realizando a obra que o Senhor tem para a sua igreja até aquele dia glorioso que o Senhor vier nos buscar para sempre estarmos com Ele e aí então recebemos as coroas, os galardões por termos feito a obra que o Senhor pediu para cada um dos seus filhos realizar. Então, pensando nisso, eu gostaria de trazer uma mensagem aos irmãos sobre o propósito da igreja. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, palavras do Senhor Jesus. Vale a pena meditarmos e entendermos aquilo que o Senhor tinha como propósito ao dizer essas palavras maravilhosas acerca do propósito da igreja na face da terra. Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim as Sagradas Escrituras: E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que o Senhor abençoe os seus ouvintes, né, dessas palavras, através da compreensão e do entendimento dessas palavras maravilhosas do Senhor Jesus para a sua igreja no século 21, celebrando o seu propósito de existência na face da terra. E olha só, deixa eu fazer algumas perguntas nessa parte de introdução aqui sobre o propósito da igreja. Por que o Senhor nos salvou? Já parou para pensar nisso? Porque fomos alcançados pela graça e a misericórdia salvadora do Senhor. Talvez você possa responder: para irmos para o céu. Bem, o céu é um benefício, né? Por termos crido em Cristo, é para lá que nós estamos indo. Mas, então, por que o Senhor nos salvou e nos deixou aqui? Se o céu fosse o propósito imediato, não é? Aqueles que entregam sua vida ao Senhor Jesus seriam levados para o céu. Então, porque o Senhor nos salvou, nos garante o céu, não é? Mas nos deixou aqui na face da terra. Vamos dar, então, algumas razões, né, do propósito da igreja, respondendo esta pergunta. Quando olhamos aqui para o texto de Mateus 16, 18, talvez você tenha entendido esse texto como se nós devêssemos nos refugiar na igreja e não permitir que o inferno ou o mundo entre nela. Porém, na verdade, esse texto diz a nós, igreja do Senhor Jesus, que nós é que entraríamos no inferno. Perceba que o texto diz: o inferno não resistirá, né? Quando a gente olha aqui nas palavras do Senhor Jesus, em Mateus 16, 18, diz que e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? Contra a igreja. Ou seja, a igreja vai estar assaltando o inferno. Então, o primeiro propósito da igreja é assaltar o inferno, resgatar almas para Cristo, né? Resgatando as almas de lá, e que o poder do inferno e da morte não nos resistiria. Olha que coisa maravilhosa que o Senhor está dizendo sobre o poder que Ele mesmo concedeu, confiou à sua igreja. Então, meu amado irmão, minha querida irmã, quando a gente pensa o propósito da igreja na face da terra é para assaltar o inferno. E aí você tem que pensar o que você está fazendo de forma estratégica para falar do amor de Jesus que perdoa, não é verdade? Que nos dá vida eterna, nos livra da condenação do inferno e nos dá uma vida abundante enquanto estivermos aqui. Percebam então que você foi salvo para o evangelismo, para testemunhar do amor de Deus para outras pessoas. Nenhuma alegria é maior do que conduzir uma pessoa a Cristo. Talvez você agora está lembrando de pessoas que você levou até o Senhor Jesus, de pessoas que você falou do amor de Deus, de pessoas com quem você orou naquele momento e viu lágrimas nos seus olhos entregando a sua vida para o Senhor Jesus. Essa é a maior recompensa que nós podemos ter. Esse é o propósito da igreja, por isso que fomos salvos, para levar a salvação, a mensagem de salvação para outras pessoas também. O segundo propósito da igreja na face da terra é de glorificar ao Senhor Deus, em obediência à palavra de Cristo e na submissão e orientação do Espírito Santo, né? Que nos conduz em toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz no caminho de santidade. E para isso eu convido você para ler um outro texto comigo, também um texto muito conhecido, mas está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31.
E aqui então nós temos um propósito mais geral. Enquanto o primeiro propósito, assaltar o inferno, é mais específico, porque diz respeito ao evangelismo pessoal de cada um, né, que está na igreja, que foi salvo, lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Agora nós temos um propósito mais amplo, mais geral para compreendermos aqui. Acompanhe comigo então 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha só o que nós temos aqui. O segundo propósito é manifestar a glória de Deus. Em hebraico nós temos uma palavra para isso, é kavod. Mas no aramaico nós temos uma outra palavra que se destaca no meio evangélico, né, que é Shekinah. Nós conhecemos mais aportuguesado com Shekinah, que é justamente a manifestação da glória de Deus. Mas voltando aqui já vamos falar sobre esse termo, mas voltando aqui para as palavras do apóstolo Paulo, ele nos informa que nas coisas mais básicas da vida, como comer e beber, o Senhor deve ser glorificado. Perceba então que você no seu dia a dia, desde as coisas pequenas, as grandes coisas que envolvem o nosso dia, você tem que fazer para a glória de Deus. Sabe, quando tem que lavar a louça, quando tem que limpar a casa, ou quando tem que tomar uma decisão séria, né, de grande envergadura na empresa, no serviço, decisões importantes, nessas coisas também a glória de Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida, tá bom? Então, desde as coisas mais básicas e essenciais da vida, até as coisas mais elevadas, a glória de Deus é o objetivo da igreja do Senhor Jesus. Vamos lá então para o texto de Êxodo, que fala justamente dessa expressão da manifestação da glória, que está lá em Êxodo capítulo 40, versículos 34 a 38, e eu quero ler com vocês. Esse é um texto clássico que fala justamente dessa glória que foi manifestada pelo Senhor quando o tabernáculo foi construído, não é? E assim foi apresentado, consagrado ao Senhor. Então, Êxodo capítulo 40, versículos 34 a 38, né? O livro finaliza com essa passagem e nós lemos o seguinte: então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor, kavod, em hebraico, e Shekinah, em aramaico, encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até ao dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Olha que interessante que nós temos aqui. Quando pensamos na palavra kavod, ou na palavra Shekinah, ela tem a sua raiz do verbo habitar. Então, a glória de Deus é a habitação de Deus. É onde Deus se faz presente. E aqui nós sabemos, ele habitou no tabernáculo, né? Habitou no templo, assim como ele habita em todos os lugares, porque ele é um Deus onipresente. Mas também, quando o Senhor Jesus disse para os discípulos: esse Espírito que está sobre vós, estará em vós, ele estava falando do Espírito Santo, que é a manifestação da glória de Deus. E aí nós entendemos, então, à luz do Novo Testamento, que nós somos a habitação do Espírito Santo. Ou seja, a glória de Deus é manifestada quando ele tem a liberdade de habitar e agir nas nossas vidas, nos conduzindo em tudo para a sua própria glória. Vá comigo aí, só para fechar esse pensamento, em Êxodo capítulo 24, nós temos o versículo 16. Então vamos até lá. Êxodo capítulo 24, versículo 16 diz: e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. Perceberam? A glória repousou. Essa é a ideia de estar sobre, né? De estar habitando ali. Então, Shekinah, ou Shekinah, é a glória de Deus, e a glória de Deus refere-se à luz, e à luz da sua presença. Então, onde há um crente nascido de novo, há a luz de Deus.
Deixa a luz de Cristo brilhar através da sua vida, porque esse é o propósito da igreja, manifestar a glória de Deus, que é a manifestação da presença de Deus em profusão de luzes, que é a manifestação dos seus atributos, da manifestação de todos os seus atributos: amor, misericórdia, graça, onipotência, onisciência, onipresença, o Deus Todo-Poderoso se manifestando. E olha só que coisa maravilhosa, através da sua igreja, a multiforme graça de Deus sendo manifestada, tá certo? Bem, existe um outro terceiro propósito que eu quero destacar aqui com você, que está lá em Mateus, capítulo 5. Vamos voltar para o texto o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, mas agora capítulo 5, e nós vamos ler aqui os versículos 13 e 14. E aqui nós temos a terceira, ou melhor dizendo, o terceiro propósito da igreja na face da terra. Porque as portas estão abertas, né? Claro, estou falando de forma figurada, uma vez que nós estamos na pandemia do coronavírus. Porém, mas por que a igreja existe? Por que estamos aqui? Porque há esse grupo de pessoas que pensam assim, que pensam assado, que vivem por esses valores, né? Por essas virtudes, chamadas de virtudes cristãs, por todas essas questões que falam sobre o caráter de Deus nas nossas vidas, o que é certo, o que é errado, o que se deve, o que não se deve, como uma direção de Deus para o nosso próprio bem, para manifestarmos a sua misericórdia, a sua graça e o seu amor às pessoas. Então, acompanhe comigo Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim as Sagradas Escrituras, Jesus falando: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Perceberam? Qual é o propósito aqui da igreja? O Senhor Jesus está falando com seus discípulos, que depois vão se tornar a sua igreja. E ele vai estar falando então para todos aqueles que são seus discípulos, seus seguidores, e a sua igreja é seguidora do Senhor Jesus. Na verdade, é o seu corpo, é a noiva que está sendo preparada para aquele dia glorioso em que o Senhor vier nos buscar. Bem, então vamos lá. Primeiro, ele fala que a igreja deve ser sal. E olha só, o sal tem uma tripla função. 3 objetivos básicos, fundamentais sobre o sal que nós devemos entender, compreender, para assim entender essa metáfora, essa figura de linguagem que o Senhor está dizendo para a sua igreja. Então vamos lá. Primeiro, o sal tem a seguinte função: dar sabor. Bem, quando nós pensamos numa comida sem sal, você está entendendo o que eu estou dizendo. É muito melhor quando tem um salzinho, não é verdade? Porém, aqui, espiritualmente, o que o Senhor está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, que a igreja, ou seja, você, eu, nós, devemos dar sabor a esse mundo insosso, né? Sem sal, ou melhor, sem graça, a graça divina. Em outras palavras, fazer a diferença num mundo indiferente. Dar sabor aqui, usando a função do sal, tem esse propósito, dar significado, sentido para as pessoas que estão nesse mundo. Eu acredito que você, como eu, já encontrou pessoas que nasceram, cresceram, viveram, estão aí, já se despedindo desse planeta e ainda não descobriram por que foram criadas. Por que estão aqui? Por que estão passando nesse mundo? Qual é o propósito? Qual é o sentido da sua vida? O que deixaram? Que marca deixaram? Qual a diferença fizeram na vida de pessoas que conheceu? Ou da sua família? Bem, o Evangelho deixa marcas, dá sabor, dá sentido, faz a diferença. Por isso que o Senhor Jesus diz que nós somos sal e luz. Voltando aqui para o item sal, dar sabor, dar sentido para as pessoas. E o sentido só vem na compreensão do Salvador e do propósito de Deus para o homem. Segundo propósito, a função do sal é provocar sede. O que isso quer dizer? Mostrar ao homem que só Jesus pode saciar a sua sede do espiritual e de Deus. A vida da igreja, de cada crente, de cada discípulo do Senhor, tem que provocar nos corações das pessoas com as quais vivemos uma curiosidade. Por que você é assim? Por que você age assim? Por que você fala desse jeito? Por que você faz isso? Qual é a razão? É o provocar, o interesse, ou provocar sede.
É isso que serve o sal. E quando o Senhor diz que nós devemos ser o sal, é nesse sentido. Nós devemos provocar a curiosidade, o interesse nas pessoas, porque em momentos de crise nós agimos como agimos. Não deixamos o desespero tomar conta, nem permitimos que a depressão nos domine, mas vivemos com alegria, na certeza e na convicção de que o nosso Deus é por nós e Ele nos dará a vitória. Mas também nós vamos aqui pensar, né, no terceiro propósito do sal, na terceira função do sal, que é conservar. Olha que interessante aqui. Antes do homem ter inventado o refrigerador, né, a geladeira, como é que a carne era preservada, né? Como é que esses certos alimentos eram preservados, eram conservados? Você sabe, eu sei também, através do sal. Quando você vai fazer compra, né, e passa no supermercado, você você vai comprar carne, você tem a carne no refrigerador, mas tem uma carne que ela está fora do refrigerador. Que carne que é essa? É a carne de sol, como é chamada, né? Por quê? Tem outros nomes também. Mas por que ela está fora? Porque ela é preservada com o sal. Essa é a ideia aqui. Dar sabor, provocar sede, mas também conservar. Percebam então que a igreja está no mundo com esse propósito de não permitir que o mundo piore. Tá certo, o mundo está indo de mal a pior. Sabe quem tem impedido o mundo ser pior 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes mais? A igreja. A igreja em cada lugar, em cada bairro, em cada cidade, em cada lugar, tem feito com que o homem tenha a oportunidade de escolher o caminho de Deus e de se conservar diante da corrupção do mundo. A igreja é uma fonte de esperança para as pessoas que desejam saber fazer o que fazer e fazer o certo. Então a igreja conserva, a igreja é um bastião da moralidade, a igreja é realmente um arauto daquilo que é justo e correto, pelo menos deveria ser cada um dos crentes. Então, quando a gente pensa que a vida do crente deve ser uma vida, né, que no mundo conserva, desperta o interesse e dá sentido à vida, aí então estaremos cumprindo o nosso propósito de sermos igreja. É por isso que Romanos capítulo 12 diz o seguinte para a gente nos seus versículos de 1 a 3. Vai lá comigo, Romanos capítulo 12, vamos ler aqui os versículos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede, olha aqui, conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está exortando a sua igreja, os discípulos de Cristo, a cada crente, para não ser contaminado por esse mundo, mas mudar o seu ambiente. Ora, se um ambiente é de promiscuidade, isso que você possa viver em santidade. Se o ambiente é de falatório, é de ambiente de palavrões, que da sua boca saia a palavra que edifica, não de zombaria, né? Não de xingaria, não de palavrões, tá certo? E mais, né, quando ele diz que nós devemos ter uma consciência que está baseada na palavra de Deus, para não presumirmos, né, para não acharmos que somos melhores do que os outros, por sabermos a verdade. Isto mostra a graça e a misericórdia de Deus para conosco, em que Jesus, sendo Deus, né, tomou forma humana, se identificou comigo e com você, para nos salvar. E Ele quer nos usar para transmitir essa mensagem às pessoas que estão ao nosso redor. Então, viva por isso. Esse é o propósito da igreja na face da terra. E também o texto diz aqui, no versículo 14 de Mateus, volta lá comigo, Mateus, agora capítulo 5, né, no versículo 14, olha só o que está escrito novamente para a gente guardar. É um texto conhecido, mas eu quero repetir aqui com os irmãos. Vós sois a luz do mundo. Então, o propósito de ser sal e de ser luz no mundo, tá certo?
Bem, o que isso quer dizer? Qual era o objeto utilizado no tabernáculo e depois no templo para promover a luz? É a menorá. O que é a menorá? É o castiçal de 7 braços, tá certo? Onde era colocado o azeite, né, e era aceso o fogo, e ele então se iluminava a si mesmo e o ambiente, pois no tabernáculo e no templo não haviam janelas. Então a luz que iluminava o caminho do sumo sacerdote até o lugar santo e depois até o lugar, né, santíssimo, era a menorá. A luz que iluminava o caminho do sumo sacerdote até a presença de Deus. E olha que interessante, quando o Senhor Jesus esteve aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo, se referindo a esse castiçal, né, que ilumina o caminho do homem até a presença de Deus. Olha só, e mais, ele tinha em mente, quando o Senhor Jesus falou isso, a menorá, tá bom? Do templo que iluminava o caminho do sumo sacerdote. Então o Senhor Jesus vem dizer: eu sou aquele que ilumina o seu caminho até a presença do Pai. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é que ilumina os nossos caminhos, tá bom? Então pense nisso. Depois ele falou aos discípulos, né, que os discípulos seriam a luz do mundo. Como acabamos de ler aqui, vós sois a luz do mundo. E em Apocalipse, o Senhor diz que ele é aquele que anda entre os 7 castiçais de ouro, se referindo às igrejas. Então, a igreja também é a portadora da luz, né? E o azeite é o símbolo do Espírito Santo. Já vamos ver sobre isso, mas antes, deixa eu ler aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Olha só, acompanhe comigo. Apocalipse, capítulo 2, vamos ler aqui o versículo 1, que diz assim a palavra de Deus: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Então, perceba que agora quem é a portadora da luz é a igreja. O Senhor Jesus, a menorá, o Senhor Jesus, os discípulos são a luz do mundo, e agora a igreja do Senhor Jesus. Qual é o propósito da igreja? Ser sal e luz no mundo, tá bom? E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Nós já sabemos disso. Bem, a igreja contemporânea só será luz nesse mundo se ela for cheia do Espírito Santo, controlada e guiada por ele. Olha só o que nós encontramos lá em Isaías, capítulo 61. Vai lá comigo. Profeta Isaías, capítulo 61, nós encontramos o seguinte. Veja comigo, Isaías 61, 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Olha só, o Senhor Jesus tudo que fez através da unção, do poder do Espírito Santo. É por isso que nós encontramos lá em Lucas, capítulo 4, o versículo 18, dizendo o seguinte. Vá até lá comigo. Lucas, capítulo 4, versículo... vamos ler o versículo 17 até o versículo 20, melhor. Então, Lucas, capítulo 4, versículo 17 a 20 diz: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Aí ele cita Isaías, né, que é o livro do profeta Isaías, o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E encerrando o livro, ou seja, fechando, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então ele entra na sinagoga e é dado o rolo do profeta Isaías, e ele lê esse texto. Agora, como é que se ungia naquela época as pessoas? Com azeite. E é aqui o símbolo do Espírito Santo. Também quando nós lemos para o profeta Zacarias falando do que o azeite é símbolo do Espírito Santo, mas eu quero destacar isso. Ele disse, ele leu, fechou, e as pessoas ficaram olhando. E aí então ele vai falar para a gente, né, primeiramente para os seus ouvintes da época, mas principalmente para nós hoje. Ele vai dizer o seguinte, olha só, acompanha o versículo 21.
Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E aqui então nós temos o propósito da igreja: ser sal e luz neste mundo. E quando fazemos isso como igreja, o nome do Senhor será glorificado. Bem, ser controlado pelo Espírito Santo, Efésios vai dizer, sermos cheios do Espírito Santo, é essa ideia, é fazer as coisas de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus, salvação das almas e edificação das vidas. É isso que o Senhor quer de cada um. Nesse momento que estamos vivendo, a crise, né, do Covid-19, em que há esse isolamento social, todas essas questões envolvendo o dia a dia das pessoas, a pergunta é: como podemos ser igreja nesses dias? E eu volto para o tema da nossa mensagem: o propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? É nesses momentos sermos essa luz através do Espírito Santo para evangelizar, como diz o texto, né, os pobres. Quem são os pobres? São só aqueles que têm falta de dinheiro? Não. Tem muito milionário que é pobre de espírito e tem muita gente pobre que é rico da graça de Deus. Então, em que conceito nós estamos falando? O texto aqui está dizendo de pobreza espiritual, não somente material. E olha só, a curar os contritos de coração. Quantas pessoas estão desesperadas agora, perdendo seus empregos? Agora é a hora da igreja, é a hora de cada crente levar uma palavra de otimismo, de esperança, de vida e de paz. E ele diz, proclamar a liberdade aos cativos. Quantas pessoas estão se refugiando nas drogas nesses dias, porque estão sem perspectiva, né? E a restauração da vista aos cegos. A cegueira espiritual, irmãos, é a pior. Quem é o pior cego? Aquele que não quer ver. E pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas não estão sendo oprimidas nesses dias, né? Na questão econômica ou pela questão da saúde? Vocês sabem, vocês têm acompanhado. Eu já fui a cemitérios nesse período, participar de sepultamento, e foi uma coisa muito restrita. As pessoas estavam com roupas especiais e tudo mais, e aquela pessoa nem tinha morrido de Covid, mas toda uma preocupação, um cuidado ali. Então eu percebo que há muita opressão sobre o ser humano. Mas Jesus Cristo diz que o fardo dele é leve, né? O seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E ele veio para dar paz às pessoas. E por último, anunciar o ano aceitável do Senhor. Mais um ano de existência da Igreja Batista Nova Vida para proclamar isso. Então, da sua casa, do seu lar, do seu celular, do seu computador, usando a internet, você pode enviar uma mensagem de esperança e de salvação. Deixa eu ilustrar com uma historinha que eu ouvi, que fala que a igreja é como uma locomotiva. Um senhor estava no parque, melhor dizendo, vendo as crianças brincando, e elas estavam brincando de trenzinho. Aí estava ali um atrás do outro, né? Tinha o maquinista, o vagão principal, e os outros ali segurando. Você sabe, já deve ter brincado disso. E aí eles estavam dando volta no parque, e o senhor ali vendo aquela cena, muito feliz de ver as crianças brincando. Aí tinha um que vinha atrás do trem. E ele ficou impressionado, mas calma aí, esse daqui, essa criança não está grudada nos vagões, não está segurando, né, no ombro do companheiro, estava vindo atrás de todos. Aí chegou uma hora que estavam dando volta ali perto dele, ele parou. Um rapazinho perguntou assim: ei, o que você está fazendo? Estou brincando. A criança respondeu: mas do quê? De trem. Ele disse: mas como assim? O que você é do trem? Você não é um vagão? Ele: não, eu sou a fumaça. Moral da história: tem muito crente sendo fumaça na igreja. Espero que não seja você a fumaça. Que você possa estar junto com a igreja nesses dias, sendo uma bênção. Ali, uma locomotiva, andando, levando a palavra de salvação, sendo luz, sendo sal, manifestando a glória de Deus, não é? E assaltando o inferno, tá certo? Somos igreja, e como igreja devemos viver até aquele dia que o Senhor vier nos buscar e nos levará para sempre na sua presença. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado pelas orações, agradeço as ofertas e continuemos servindo ao Senhor para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe e shalom a todos.